Senhor presidente, bom dia a todos. Parabenizar também o senhor Nestor Basso, diretor da Codeca, os servidores que estão aqui, a equipe de comunicação da empresa. Esses dias, numa prestação de contas aqui do quadrimestre da área da saúde, um dos números de prestação de contas da área da saúde dava conta, vereador Dr. Igor, que a saúde gastou R$ 810 na divulgação de ações, de campanhas, 810 com a mídia. Quer dizer, um valor quase nada com a mídia, porque teve uma perseguição, uma ruptura com a mídia, e áreas importantes como a área da saúde precisam de fazer campanhas com os veículos de imprensa, com emissores de rádio, com jornais, com TVs, enfim. É importante esse gasto, entre aspas. Então, sugiro também que a Codeca retome as suas parcerias, os seus investimentos com a mídia, as suas parcerias com as emissoras de rádio. Eu me lembro quando trabalhava na Rádio São Francisco, haviam vários projetos em conjunto com a Codeca, com a Secretaria do Meio Ambiente. Isso não é gasto, isso é investimento, porque quando a população tem algum tipo de reclamação para fazer em respeito à coleta, alguma situação, é nos veículos de imprensa que ela procura. E os veículos de imprensa, de forma gratuita e prestando esse serviço, acabam respondendo, acabam ajudando. Então, nada melhor do que órgãos como a Codeca, a SAMAI, enfim, retomarem essas parcerias com os veículos de imprensa, porque é muito importante, ainda mais no setor, mesmo que com essa dívida enorme aí da Codeca, eu fico pensando, onde é que estavam os conselheiros da Codeca, esse pessoal que é denominado conselheiro administrativo, conselheiro fiscal da Codeca, nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, um deles era o vereador Chico Guerra, que não apontavam essas irregularidades e essa situação. Onde é que estavam os conselheiros? Ou conselheiro de uma instituição como a Codeca é para ganhar R$ 1.200, R$ 1.800, R$ 1.900, se reunir uma vez por semana e não apontar nada. É para isso que serve conselho deliberativo de uma instituição, de um órgão como a Codeca. Então, que bom que agora vários partidos estão representados no Conselho da Codeca, inclusive o PSB. São pessoas capacitadas, pessoas que estão interessadas, inclusive, em apontar erros, apontar caminhos e auxiliar a administração da Codeca. Não lá só para ganhar dinheiro e se reunir uma vez por semana. Essa é a tarefa do Conselho. Uma vez por mês. Se fosse uma vez por semana, ainda ajudaria mais ainda, né? Então, eu tenho confiança nessa equipe qualificada hoje do Conselho. Mas eu vou continuar na linha da gestão e desse discurso de gestão, de gerência, enfim, que veio à tona, que tem vindo à tona na política e que veio à tona mais diretamente aqui em Caxias do Sul com a gestão do ex-prefeito Daniel Guerra. E vou fazer uma denúncia grave, que precisa de devida apuração. Há uma suspeita, indícios de direcionamento de uma licitação, superfaturamento num valor praticado, algo em torno de 357%, numa licitação que foi feita pelo IPAM no ano passado, para o chamado censo previdenciário. Esse assunto já está no Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual já abriu inquérito a respeito desse assunto, já chamou em torno de 8 servidores do IPAM para darem depoimentos, para prestarem esclarecimentos. Há uma obrigação legal, só para fazer um resgate histórico, de fazer o censo previdenciário, quer dizer, os regimes próprios de previdência precisam fazer esse censo previdenciário nesse ano de 2020. O ano passado, o Conselho Deliberativo do FAPES discutiu esse assunto, sugeriu ao então diretor André Vientals e, por consequência, ao prefeito Guerra, que esse censo se utilizasse de um sistema gratuito do governo federal e que fosse feito pelos RHs dos órgãos, tipo aqui na Câmara se faz com o RH da Câmara, na Prefeitura com o RH da Prefeitura, na FAS com o RH da FAS, enfim, de uma maneira de utilizar os servidores para fazer esse censo previdenciário. A Prefeitura, como resposta, disse, não temos dinheiro, não temos servidores, não vamos gastar com isso nesse sistema que foi sugerido pelo Conselho Deliberativo do FAPES. E a manifestação, quer dizer, não tinha verba para isso. Mesmo assim, não tendo verba, a Prefeitura e a antiga direção do IPAM começou todo um processo licitatório que iniciou no dia 9 de setembro e foi até novembro. Quer dizer, 7 empresas foram contatadas, inclusive para fazer orçamento, 2 se apresentaram e uma delas acabou participando da licitação. Aliás, essa empresa é uma empresa de Cuiabá, chamada Agenda, Assessoria e Planejamento de Informática, que tem um modo de operação muito semelhante em vários pontos do Brasil, ou seja, ela sempre participa de licitações em que ela está sozinha
em que ela está sozinha e sempre apresenta possibilidade de aditivos ao contrato. É um assunto muito sério, muito grave, porque nesse período de 9 de setembro até novembro, quando foi assinada a licitação, foi firmado o contrato, publicado no dia 13/11, com essa empresa chamada Agenda Assessoria e Planejamento de Informática, que faria a questão do software, licença, implantação, locação, manutenção, o censo, num valor de R$ 979.855, R$ 979.855, e teria 60 dias para fazer esse censo. Olha só, isso estava previsto no edital, 60 dias, do dia 1º de novembro até o dia 31 de dezembro. 60 dias para fazer, quer dizer, 11 mil vidas sendo recenseadas, fazendo um censo com 11 mil vidas, que é mais ou menos isso, em 60 dias afastou qualquer possibilidade de concorrência. Só essa empresa, né, que já tinha informações, que já tinha, inclusive, informações privilegiadas a respeito desse edital. Essa empresa ganhou, 9 dias depois de assinar o contrato para fazer o censo previdenciário, essa empresa solicitou a prorrogação do contrato, um aditivo de 180 dias. E no aditivo, ele tramitou assim, de forma muito rápida, uma coisa incomum dentro do IPAM, foi dado assim, faz o aditivo, de forma verbal pelo ex-diretor, chegou para o servidor e disse, olha, faça um aditivo aí, forma verbal. Os servidores acabaram assinando, ele deu o de acordo, e até o dia 17 de dezembro, quando foi feito essa licitação, enfim, essa empresa, no fim, não fez absolutamente nada do início dessa licitação até o dia 20/12, pasmem, no dia 20/12, enquanto a gente estava aqui votando e analisando o pedido de impeachment do prefeito Daniel Guerra, às 15h52, a antiga administração do IPAM fez o pagamento de R$ 174 mil para essa empresa. E esse processo de pagamento começou ao meio-dia, terminou 5h para as 4h. Uma coisa assim fantástica, uma coisa assim revolucionária dentro do IPAM. A mobilização que teve para fazer um pagamento de R$ 174 mil para essa empresa chamada Agenda Assessoria e Planejamento de Informática, sem ela ter feito nada sobre o censo previdenciário. Aliás, no aditivo autorizado pelo ex-diretor do IPAM, André Vientaus, ela sugeria fazer o censo no dia 20 de janeiro até 20 de fevereiro. Vem cá, como é que tu vai fazer um censo em janeiro e fevereiro com todo o magistério de férias? Com boa parte dos servidores em férias? Claro, já supondo que não conseguiria fazer em função disso, mas faria um outro aditivo, porque esse é o modus operandi dessa empresa em todo o país. Aditivos, aditivos, aditivos. Esse assunto está sendo muito bem tratado pelo atual diretor, o Flávio Alexandre de Carvalho, fazendo um pente fino nesses contratos, que é o que a administração atual tem que fazer. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, tem que fazer um pente fino em todos os contratos e mostrar que tipo de gestão tinha na administração Daniel Guerra. Que tipo de gestor foram essas pessoas que estavam ligadas a ele? Qual o zelo que essas pessoas tinham com o dinheiro público? Qual é o cuidado que elas tinham com contratos licitatórios como esse, flagrantes irregularidades no IPAM, flagrantes irregularidades? Qual é o tipo de gestão? É esse tipo de gestor que as pessoas que querem uma nova política querem? Esse tipo de gestor que foi aprovado pelas urnas em 2016, e é esse tipo de gestor que a gente tirou aqui, e eu não me arrependo, tiraria de novo, porque isso não é gestão. Um processo licitatório completamente irregular. Uma série de irregularidades num contrato de gestão, suspeitas de superfaturamento. Aliás, foi feito depois um orçamento com outras empresas. Essa empresa que ganhou R$ 979 mil para fazer isso. Outras empresas, vereadora Paula, orçamento 200 mil, 180 mil. Enfim, flagrante superfaturamento na prática. 357%. O Ministério Público, até tendo acesso a esse processo, ficou estarrecido. Eu até recomendo que o diretor do IPAM, que está tendo todo o zelo em relação a esse contrato, que ele leve esse assunto também para o Ministério Público Federal, porque essa empresa tem esse modus de operação em todo o país. É suspeito, muito suspeito isso, baseado em documentos entregues ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas, e espero que se leve também ao Ministério Público Federal. Eu peço uma declaração de líder, meu líder, por gentileza, para poder dar uma parte. Não.
Senhor presidente, declaração líder da bancada do PSB. Segue o vereador Alberto Meneguzzi em declaração de líder da bancada do PSB. Seu parte, vereador Rafael. Vereador Alberto Meneguzzi, essa denúncia que o senhor traz à tribuna hoje é algo gravíssimo. O vereador Adiló, que lhe antecedeu, mostrou que a nossa Codeca estava para ser entregue para uma máfia que a gente não sabe quem que estava por trás, mas já estava direcionada para isso. Agora o senhor traz outra questão do IPAM, que também tinha uma máfia por trás que a gente não sabe quem, que queria fechar as farmácias do IPAM, a Câmara combateu, e agora o senhor traz uma questão ali que no apagar das luzes do impeachment tem um pagamento de algo que foi feito, que era para ser feito e não foi feito nada, e até agora não aconteceu nada. Olha, vereador, os verdadeiros ratos já caíram na Arapuca. Agora falta a gente descobrir as falcatruas que fizeram. Quantos beneficiamentos próprios não aconteceram e a gente vai descobrir. O que o vereador Adiló falou, por exemplo, da Codeca, o vereador Chico Guerra superfaturou o bolso dele de forma legal, mas imoral, porque ele participava de um conselho da Codeca que era justamente para alertar que a Codeca estava tendo prejuízos, ele que se diz contador, deveria de alertar. A gente não precisava ouvir hoje um presidente da Codeca, podia estar trabalhando para a nossa cidade, mas está aqui lamentando da tribuna a situação financeira da companhia. Agora, uma pessoa que era cargo de confiança de um prefeito e fazer um contrato sobre isso, de forma duvidosa, vereador, olha, tem que apurar o quanto antes e prender uma pessoa dessa que tirou dinheiro da população. Obrigado. Então, eu espero, vereador Rafael, vereadores e aqueles que nos assistem, que o Ministério Público Estadual apure, já está apurando, já existe inquérito civil aberto, está ouvindo os servidores, o atual diretor do IPAM também está ouvindo os servidores, tentando entender o que aconteceu, que tipo de pressão foi feita para que esse contrato fosse feito dessa forma totalmente irregular. Nós estamos falando aqui, população, num valor de R$174 mil. R$174 mil, pago inicial. O valor dessa licitação é de R$979 mil. Outras empresas fariam a mesma coisa com um sistema gratuito cedido pelo governo federal por R$200 mil. Isso está tudo comprovado nos documentos, o que eu estou falando não é nenhuma ilação, isso está nos autos do processo, está nas mãos do Ministério Público Estadual, está na mão da Controladoria do município, está nas mãos do Tribunal de Contas. E tem que estar na mão do Ministério Público Federal para investigar essa empresa aqui, para apurar essa empresa aqui que tem esse modo de entrar em licitação sempre sozinha e sempre fazendo aditivos. Então, é preciso que alguém explique por que o pagamento de R$174 mil a essa empresa foi feito no dia do impeachment às 15h52. Às 15h52, por que houve uma movimentação tão grande dentro do IPAM, do meio-dia até as 4 da tarde, para fazer esse pagamento de qualquer forma? Todos os empenhos, todo o esforço foi feito, meu Deus do céu, precisamos pagar essa empresa. Por que uma empresa foi selecionada para pagar R$979 mil, utilizando algumas situações que, olha, eu não entendo de TI, mas assim, um software, licença, implantação, locação, manutenção, censo, um software perpétuo. Deve conversar com o pessoal, se isso é comum dentro da tecnologia da informação, TI, software perpétuo, e mesmo assim, tu pagar pela implantação, pela locação, pela manutenção, tendo um software livre, quer dizer, gratuito, oferecido pelo Ministério da Previdência. Então, tem uma série de coisas que precisam ser apuradas. E mais do que isso, vereadora Paula, o Ministério Público, a partir da sua investigação, e a partir daquilo que está ouvindo dos servidores, e a partir da documentação farta que tem em mãos, se no final desse processo precisa fazer com que alguém devolva esse valor. E quem autorizou é que devolva. Quem autorizou é que devolva. Diretor do IPAM, André Vientaus, que hoje é procurador do município, era diretor do IPAM, fez todo um movimento de gestão diferente, de gerência diferente para fechar a farmácia do IPAM. Participei de algumas reuniões com o senhor André Vientaus, sempre com esse intuito. O servidor é culpado, dá prejuízo, enfim.
Só esquecia de investigar e de apurar os procedimentos da ex-diretora da farmácia, que viajava com o carro da farmácia para Foz do Iguaçu, que viajava para Porto Alegre, que sumia inclusive telefone celular. Olha, o que tem de coisas que sumiram daquela farmácia, uma péssima gestão da ex-diretora. Ele esquecia de apurar isso, mas fazia um movimento para fechar a farmácia. E o gestor, com a anuência do ex-prefeito, porque alguém que é cargo de confiança e diretor de IPAM tem anuência do seu chefe maior, faz um contrato de licitação nesses moldes que beira a crime. Então, que o Ministério Público Estadual investigue, apure, ouça, mas puna, porque R$174 mil não pode ficar assim, não. Quando a gente vê a população aí lutando, sobrevivendo para conseguir pagar suas continhas básicas, reclamando do aumento de tarifa, disso, daquilo, não conseguindo pagar uma tarifa de ônibus, tendo dificuldade para pagar a tarifa d'água, tendo dificuldade para pagar suas contas, e aí um gestor, alguém que se diz gestor, gerente, novo político, novo modelo de político, nova administração, enfim, faz um contrato nesses moldes, pagando para uma empresa para ela não fazer nada, não prestar serviço, R$174 mil, e tem um aval de alguém que é procurador do município. Esse cidadão vai continuar trabalhando como procurador do município, sendo investigado pelo Ministério Público Estadual, com esse contrato ridículo aqui, criminoso. Então, eu quero deixar isso uma parte, vereador, para que as pessoas façam uma análise. E vou continuar defendendo que essa administração, os seus secretários, façam um pente fino em todos os contratos. Um pente fino e divulguem essas situações para que a gente possa entender quem eram os gestores, quem eram os novos políticos, quem eram as pessoas que se diziam gerentes, quem eram essas pessoas que humilhavam a Câmara de Vereadores e de que forma elas operavam, de que forma elas agiam, de que forma elas faziam contratos licitatórios. Nós precisamos trazer à tona isso. Caso contrário, a gente vai ser sempre culpado por ter dado um golpe aqui, numa administração lisa, numa administração que tinha zelo pela coisa pública, e não é bem assim. Esse contrato prova isso. Sua parte, vereador Tomé. Eu vejo assim que, pelo que se observou aí, essa questão de fazer pagamento adiantado também ocorreu, que está no Ministério Público, na Secretaria da Agricultura, com a questão da água lá em Vila Oliva, onde que eles pagaram adiantado sem fazer o serviço, né? E isso aconteceu lá e só depois, no outro exercício, que foram, me parece, fazer as obras lá. Mas assinaram, pagaram adiantado, que isso não pode fazer, né, porque a gestão fiscal não proíbe, né, o serviço público fazer o pagamento, né, mas fizeram adiantado esse pagamento, onde que está do Ministério Público também, para ser, devido às dúvidas aí que existiam, né. Então é de praxe, pelo que se percebe aí, esses acontecimentos aí, né, de pagar adiantado, né. Tá bom, obrigado, vereador Tomé. Então, só para reforçar, todas as informações que eu trouxe aqui não são informações tiradas da minha cabeça, não são ilações, elas constam no processo e estão nas mãos do Ministério Público Estadual. Portanto, são informações públicas que precisam ser investigadas. Então, não inventei nenhum número. Talvez até tenha esquecido algum, mas não inventei nenhum. E para encerrar, senhor presidente, eu quero agradecer aqui o líder do governo, o vereador Bressan, porque em duas situações envolvendo empresas terceirizadas, e a gente tem que investigar essas empresas terceirizadas também, o vereador Bressan falei para ele tomou as devidas providências, ou fez os contatos, e em parte as questões foram resolvidas. Quero lhe agradecer, porque não é fácil essa tarefa de ser líder do governo nesse momento aqui. São muitas as demandas. E uma das empresas terceirizadas era uma empresa aí que presta serviços na área de odontologia. Um péssimo serviço, uma empresa de Porto Alegre. Eu falei aqui, o vereador Bressan fez os contatos, no dia seguinte parece que essa empresa tomou algumas providências, segundo os servidores, para fazer a manutenção dos serviços odontológicos. E agora essa empresa CCS, Serviços Terceirizados, que é uma empresa de Porto Alegre, ontem eu falei aqui que ela não fez o pagamento de 45 servidores, a prefeitura fez a sua parte, depositou o dinheiro na conta da empresa terceirizada. A empresa terceirizada que não está fazendo a parte dela. O vereador Bressan já tomou também providências, já ligou para quem tinha que ligar, dá as informações. Quero lhe agradecer e parabenizar pelo seu trabalho como líder de governo. Esse é o verdadeiro trabalho de líder de governo. Esse é o verdadeiro trabalho de líder de governo, coisa que nós não tínhamos aqui em 3 anos, agora temos.
Obrigado, vereador Bressan.